Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você e toda a sua família rádio ouvinte. No lar, onde existe uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapta aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Não te esqueças de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Trecho da mensagem Tu e Tua Casa, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela, iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia aos ouvintes, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Em Desobsessão, do livro Paz e Renovação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Albino Teixeira. Aqueles companheiros na terra que nos desfiguram as melhores intenções, que nos falham a confiança, que nos criam problemas. Aqueles companheiros na terra que nos abandonam na hora difícil, que nos induzem à tentação, que nos impõem prejuízos, que nos criticam os gestos. Aqueles companheiros na terra que nos desencorajam as esperanças, que nos desafiam a cólera, que nos dificultam o trabalho, que nos agravam os obstáculos, que nos perseguem ou injuriam. São geralmente os examinadores utilizados pela espiritualidade maior, através do mecanismo das provas, a fim de saber como vamos seguindo na obra libertadora da própria desobsessão. Renteando com eles, acalme-se, observe, aproveite, agradeça e abençoe. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Espiritualidade e Atualidade. É tempo de regenerar. É o 18º Semesp, Seminário Espírita de Pernambuco. Irá ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Centro de Convenções, Teatro Guararapes. Contará com a participação de Divaldo Pereira Franco, Décio Iandoli, André Trigueiro, Denise Lino, Jorge Elahar, Rodrigues Salles, Rossandro Cligey, Frederico Menezes. Ingressos em Caruaru. Adquira através do telefone DDD 81 99898 9800. Esse evento, que já é realizado há 17 anos, ele possibilita a confecção das pomadas Vovô Pedro para a nossa região. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, os falsos profetas na erraticidade. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também
e em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sempre escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impele e isolam-se uns dos outros e as olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal, desmentindo as suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste, mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas puéreis e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não podem ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que nem sempre os indivíduos apreciam a verdade. Esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, com efeito lógico, admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminui progressivamente seja mais verdadeira do que outra que vejo dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diversos pontos, a fim de que por toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de os tê-los dominados. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados às 3 horas da tarde e às segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 806. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta dos Espíritos: não. É obra do homem e não de Deus. Questão 806A.
algum dia essa desigualdade desaparecerá? Resposta dos Espíritos. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que, dia a dia, ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. O Espiritismo na Bíblia. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, lemos: é mais bem-aventurado dar do que receber. O Espírito Emmanuel, então, comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Possuímos o que Damos, que faz parte do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreveu: quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança do que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro, sem dúvida, e nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o tempo bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na Rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4h. Lá Espírita Maria Dolores, localizado na Rua Abelardo Barbosa, número 60, Nova Caruaru. Na lateral da Ferreira Costa, reuniões públicas, domingos às 4h30. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, onde trazemos perguntas com os temas que foram abordados nesta manhã, para aprofundarmos mais o nosso entendimento sobre a doutrina espírita. E lembrando aí novamente, esse importante seminário que irá haver entre o mês de julho, final de julho, que é o CIMESP, no dia 28, 29 e 30 de julho. É um evento que se realiza há 18 anos
e que nesse ano contará com a presença de Divaldo Franco, André Trigueiro, Décio Iandoli, Denise Lino, Jorge Elahá, Rodrigo Salles, Rossandro Cligey e Frederico Menezes. Então é um evento que marca muito o movimento espírita aqui em nosso estado, e ingressos para você adquirir. Nós temos aqui o telefone para aqueles que moram em Caruaru ou próximo, que é o telefone DDD 81 998 98 9800. Vamos então para a primeira questão com os temas que abordamos desta manhã. A que bens espirituais Emmanuel se refere ao comentar a passagem do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35? O livro Atos dos Apóstolos especifica nessa passagem que é mais bem-aventurados dar do que receber. E Emmanuel nos convidando a uma reflexão mais profunda, especifica que o direcionamento ideal para o máximo aproveitamento dessa exortação dos apóstolos é considerar os bens de natureza espiritual. É lógico, Emmanuel lembra, que compartilhar possibilidades materiais para diminuir o sofrimento de alguém faz parte desse bem-estar e dessa felicidade daqueles que podem realizar. Mas, muito mais do que isso, devemos considerar o direcionamento para os bens espirituais. E bens espirituais, entendamos aqui, tal como Emmanuel lembra, são, por exemplo, a bênção do perdão, a administração da bondade, da caridade, a dádiva, o bem espiritual do bom exemplo que possamos dar. Então, esses valores, eles muitas vezes não recebem a atenção devida de nossa parte. E aqui é bom destacarmos, por exemplo, no caso do perdão, da indulgência, quando é praticado na forma indicada pelo Evangelho, os benefícios são inumeráveis. Não só para aquele que recebe, muito mais ainda para aquele que dá, que vivencia a virtude do perdão. Esse recebe, em termos imediatos, as possibilidades de reequilíbrio emocional, orgânico, pelo fato de não abrir portas para melindres, nem para ressentimentos, e possibilitar-se, nesse gesto, a vivência desse ponto tão importante, inclusive colocado pelo Cristo no próprio Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, o perdão é um desses bens espirituais por excelência e que devem estar sempre em nossa mente, o aproveitamento das oportunidades que a vida nos ofereça. Também aqui vamos fazer uma consideração quando Emmanuel especifica também sobre administra a bondade
e terás o crescimento da confiança. Como é importante nos relacionamentos humanos, sociais, a vivência espontânea e constante da bondade, porque em termos de dádivas a ela associada está, como bem lembrado aqui por Emmanuel, o crescimento da confiança entre as pessoas que participam, que compartilham dessa virtude. E por último, quando Emmanuel considera a questão do bom exemplo, e garantirás a nobreza do caráter. Então, a vivência estabelecida nas nossas atitudes que traduzam as exortações do Cristo, os ensinamentos do amor e da caridade que Ele nos pregou, nos ensinou. À medida em que nós especificamos nas nossas atitudes e comportamentos essa ligação profunda com o ensinamento do Mestre, nós somos os primeiros e maiores beneficiados. Então, eram esses apontamentos que nós teríamos para esta resposta, e vamos para mais uma questão com os temas que abordamos desta manhã. Como podemos entender melhor a exortação do Evangelho? Repele sem condescendência todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. No texto do Evangelho segundo o Espiritismo dessa manhã, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Um texto de grande importância para a iluminação do entendimento de todos nós. A espiritualidade coloca que repelir sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. A questão é a seguinte: a revelação espírita nos mostrou que a exortação do Cristo sobre o fato de que haveria falsos cristos e falsos profetas não se limita à esfera humana e física, se estende na realidade do mundo espiritual. Lá também chameiam os falsos profetas as almas dos homens que desencarnaram e que mantêm no mundo espiritual seus conceitos e seus desequilíbrios morais, facultando, não poucas vezes, através de processos obsessivos e da presença desses espíritos através do fenômeno mediúnico, desejosos de continuarem a trazer divisões, separações e sofrimentos. Então a advertência aqui é da maior importância quando diz assim: repelir sem condescendência, sem repelir de forma ampla e definitiva. O que? Todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando separação e isolamento.
essa pregação que a espiritualidade a que se refere, ela se dá muitas vezes no movimento espírita, quando esses espíritos, utilizando-se de recursos sutis, estabelece aquele clima de animosidade, aquele clima de melindre entre participantes de uma instituição e que começam, como se diz popularmente, buzinar no ouvido de participantes que o ideal é ele se afastar daquela casa, se afastar daquele movimento, exercer seu trabalho espiritual de forma separada, de que não precisa estar numa casa espírita para praticar a caridade. E de fato, a princípio, esse tipo de conceito pode ser entendido, mas não é isso que está por trás desse estímulo provocativo. Normalmente, ao fazermos uma reflexão sobre o trabalho de Jesus, percebemos que ele teve logo por primeiro objetivo estabelecer a reunião de um grupo de pessoas que iriam dar prosseguimento à sua mensagem, os 12 apóstolos. O trabalho em grupo, em equipe, possibilita uma troca de energias, uma certa sinergia que, ao mesmo tempo, intensifica o vigor de determinação cristã, como também possibilita um crescimento moral e espiritual pelo esforço de trabalho em conjunto. Então, ao percebermos determinados desencontros no trabalho, numa instituição espírita onde estejamos, não vamos dar ouvido a afastamentos, julgando que trabalharíamos melhor sozinhos e não no trabalho em grupo, em equipe. Principalmente quando por trás dessas insinuações o que está se querendo estabelecer é o afastamento da própria doutrina espírita por aquela pessoa. Então tenhamos muito cuidado com esses falsos cristos e falsos profetas que se insinuam nos trabalhos renovadores do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, e busquemos superar melindres, conflitos e questões pessoais no trabalho espiritual em que exercemos numa instituição espírita, a fim de que a mensagem do Cristo não sofra qualquer retardo ou impedimento estabelecido pelo nosso desvio. Então, essa é a resposta que nós tínhamos e ainda iríamos procurar aprofundar mais os temas que abordamos desta manhã, mas o programa está se aproximando da hora de concluirmos. Queremos então, finalmente, fechar esse esclarecimento que estávamos dizendo, lembrando essa frase do Evangelho: são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores. Então, muitas vezes, as insinuações que a pessoa recebe para que ela se afaste daquela instituição espírita vêm ou por intuição ou por sugestão, destacando qualidades e valores que aquela pessoa tem e que não estariam sendo valorizados para que ela se afaste do movimento. Bom, nós agradecemos a todos que nos acompanharam aí
no programa Espiritismo em Marcha. Se possível, compartilhem, divulguem nosso programa. Até o próximo domingo, às 7h30 da manhã. Muita paz para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.